O que é um aneurisma cerebral? O aneurisma ele é uma alteração que é adquirida da artéria. Então você tem basicamente 2 tipos. Tem um que a gente chama de sacular, porque ele parece um saquinho mesmo. Então, uma bexiguinha na parede da artéria. E tem um que chama fusiforme, que é uma alteração global da parede. É como se a artéria tivesse um diâmetro, aí ela fica maior e depois ela estreita de novo. Tá? Basicamente, o que dá aneurisma, o que dá hemorragia subaracnoide são os aneurismas saculares. A bexiguinha quando sangra. Bexiguinha, né? Bexiguinha. Quer dizer, é como se fosse uma bolha na parede de um pneu. É isso mesmo. Ou seja, chega essa bolha, aí a gente, não, tem uma bolha aí no pneu. Vamos rodando, chega uma hora que o pneu estoura, né? Estoura. Isso aí. Aquela bolha rompe. A mesma coisa com o aneurisma. Isso, e aí dá hemorragia subaracnoide. Tá. A hemorragia subaracnoide ela é mais ou menos 5% das hemorragias intracranianas. Quer dizer, tá? é a minoria. É a minoria. Mas ela tem muito impacto na vida depois. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é o impacto que essa hemorragia causa, e nós vamos falar desse impacto já. Edson, você vai fazer o seguinte, você vai falar um pouquinho sobre as principais causas da ocorrência do aneurisma, o Carlos complementa, depois eu complemento. Por que acontece o aneurisma cerebral na cabeça? Na artéria, né? Na parede da artéria. Aneurisma cerebral, como o Carlos falou, né, ela decorre de uma fragilidade, de uma fraqueza na parede do vaso. Então, alguma coisa acontece no indivíduo, geralmente são fatores individuais de cada um, da estrutura da pessoa, né, fatores, por isso que existem os aspectos genéticos. Genéticos, é muito importante o aspecto genético, então. Depende da constituição da parede do vaso, no caso, na artéria cerebral, né? Essa fragilidade da parede do vaso, ela é frequentemente congênita, por isso que nós chamamos de aneurisma congênito. Mas isso não quer dizer que a pessoa nasce com aneurisma. O aneurisma vai se formando ao longo do tempo. Sim, isso mesmo. Quando nós investigamos nas crianças, por exemplo, nós vemos que as crianças não têm aneurisma propriamente dito. Mas a fragilidade pode estar lá, né? Mas a fragilidade da parede da artéria está lá. E com o tempo, à medida que o tempo passa, o aneurisma, devido àquela fragilidade da parede do vaso, o aneurisma pode se desenvolver. Ou seja, naquele ponto de fragilidade, com os fatores de risco presentes no organismo da pessoa e com o tempo, aquela porção frágil da parede do vaso, ela vai formando um abaulamento pela parede, formando o que você denominou como bexiga, como se fosse balão, bexiga de festa de aniversário, né, em que à medida que nós vamos soprando, né, à medida que o ar dentro da bexiga vai batendo na parede. No caso das artérias, o sangue, isso, né, vai ficando mais fino. Isso. Mais fino, ele vai aumentando e vai ficando mais fino. Então, à medida que o tempo passa, lá surge um calombo, um balão na artéria, geralmente na bifurcação das artérias. Que é onde elas se dividem. Isso, onde as artérias se dividem. Se divide e o balão ele vai aumentando. À medida que o balão, ou seja, o aneurisma ele vai aumentando, a sua parede vai se afinando. Chega um momento, é como uma bexiga, como um balão mesmo. Nós vamos soprando o balão, chega um momento em que ele fica tão fino, com algumas regiões tão adelgaçadas, finas, que o aneurisma pode se romper. E quais são os principais fatores de risco de aneurisma? Então, nós temos as principais causas. A primeira você falou, a genética. Primeiro, genética, né, que é a estrutura da pessoa. Sim. Né, genética, por isso que nós temos que prestar atenção em relação à história familiar. Né, se tiver, principalmente 2 ou mais pessoas da família. Todo mundo tem que ser investigado, né? Recomenda-se investigação de todas as pessoas, principalmente se tiver 2 ou mais pessoas, parentes
com relação direta, grau. de primeiro grau. Seria importante investigar. Então, fator genético... Porque aumenta muito a incidência de aneurisma nesse grupo que tem história familiar. Perfeito, Carlos. Então, por exemplo, é estimado que na população geral, mais ou menos 2% tem aneurisma. 2%, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Muita gente. Desses 2%, metade vai estourar ao longo da vida? É muito variável, Marcelo, de país para país. Tá? Por exemplo, é estimado que na América do Sul é mais ou menos 6 pessoas para 100 mil por ano. Tá? Aí tem populações, por exemplo, Estados Unidos, em torno de 16 pessoas por 100 mil por ano. E na Finlândia e no Japão, ninguém sabe por quê, em torno de 20 por 100 mil por ano. Vamos voltar nessa pergunta. Já. Tudo indica... Provavelmente essa estimativa baixa da América do Sul seja por subnotificação ou falta de diagnóstico mesmo. Tá? Mas ninguém sabe. Tá? E aí, por exemplo, 2%... é estimado que da população que tem aneurisma. Mas quando tem história familiar, isso sobe. Vai mais ou menos 10% das pessoas estão dentro dessa família, mais, né? 5 vezes mais. Ou seja, antes de você por continuar... isso que vale a pena investigar a família toda. Então, quer dizer, se tem história de aneurisma, na família, e quando você vê lá o paciente mesmo em coma, lá na UTI, a família está do lado, a primeira coisa que fala para a família... pergunta, assim. 6 já investigaram, tem que investigar. É importante investigar e hoje está mais fácil, para frente a gente fala. Fala, Edson. Em relação à incidência de aneurisma, a literatura científica ele coloca os 2% da população que o Carlos falou, e o interessante é que, dependendo da população, ele pode chegar a 5%. Sim. Dependendo da população. Em média, talvez varie de 2% a 5%. Edson, voltando à incidência, e o Carlos pode complementar, vocês acham que, por exemplo, o Carlos falou que nos Estados Unidos é mais, na Finlândia é muito mais. E assim, a gente acaba descobrindo... Essa é a porcentagem dos que sangram. Dos que sangram, exatamente o que eu ia falar. Não é de aneurisma, é 2%. Dos que sangram, dos que sangram. Sangra muito mais nos Estados Unidos, na Finlândia. Vocês acham que isso tem a ver com o clima? A literatura já falou, olha, tem... O que você acha? Qual que é a sua opinião? Porque a literatura cita, né? Sim. Eles falam lá, olha, é uma doença mais comum lá do outono para o inverno, né? Sim. Que sangra, né? Os sistemas biológicos, eles cursam com o que nós chamamos de ciclo circadiano, né? Portanto, na fisiologia do organismo, nós temos uma alternância de funcionamento e de fenômenos fisiológicos que se repetem ao longo do tempo, né? E que nós temos regulação dos nossos hormônios de acordo com o horário, de acordo com os dias, estação do ano, né? Estação do ano. E inclusive a questão da sazonalidade. Por isso que tem algumas dores de cabeça que acaba acontecendo tipo uma vez por ano. Se você falar em Salva, se você falar de Horton, aparece, por exemplo, num determinado período do ano, e naquela pessoa, sempre naquele período do ano, aí a pessoa tem as crises. Sim. E nós temos essa questão da sazonalidade, tem sido descrito na literatura científica que os eventos vasculares, seja sistêmicos do coração como cerebrais, acontecem principalmente nos meses frios. Mas nos meses frios, né? É engraçado isso, porque às vezes a gente fica meses sem ver aneurisma. Sim. E aí no inverno começa. De repente, não é só no inverno, mas de repente eles vêm tudo de uma vez. Vem 4, 5 pacientes de uma vez, aí passa um tempo sem ver, aí daqui a pouco vem 4, 5, quer dizer, é sazonal, né? Sim. Não é uma coisa distribuída ao longo do tempo, né? Eu não sei se você reparou mas lá no noite, servidor. Né? É engraçado isso. Ó, então... Bom, então, em relação às causas, continuando sobre as causas, nós temos as causas genéticas,
nós temos que ver o tipo de organismo nosso. Se os nossos familiares tiveram aneurisma, provavelmente nós herdamos o mesmo tipo de organismo. Sim. E, portanto, a probabilidade de nós termos aneurisma aumenta. Por isso que os ouvintes que estão os nossos ouvintes, se tem história familiar, principalmente 2 casos ou mais, procure o seu médico, procure o seu neurologista, seu neurocirurgião, seu clínico geral, procure falando que você tem 2 ou mais componentes da família que tiveram aneurisma cerebral. Ou mesmo quando não souber do que faleceu, né? Sabe que verdade. É uma coisa cerebral, mas não sabe o que é. Teve um derrame tal, né? Então, quer por dizer, exemplo, é bom uma morte súbita, né? O familiar teve morte súbita, né? Uma das possibilidades de morte súbita é o rompimento de aneurisma cerebral. Geralmente se pensa só em infarto, né? É verdade. Infarto miocárdico. Exatamente. Às vezes a morte súbita pode estar relacionada com aneurisma, né? Nós fizemos um podcast de morte súbita aqui, direcionado ao coração, mas a morte súbita pode estar relacionada com até estimado que 15 a 30% de quem sangra de aneurisma nem chega no serviço de saúde. Morre, né? Morre na hora. É alto, né? Verdade, então verdade. Bom, então, além das causas hereditárias, nós não podemos esquecer que existem causas infecciosas, por exemplo. Por exemplo, aneurisma micótico, que pode acontecer numa endocardite bacteriana, em pacientes sépticos. Né? Não podemos esquecer que também existem alguns alguns outros fatores genéticos, por exemplo, pacientes com colagenose. Síndrome de Ehlers-Danlos, Marfan, né? Ehlers-Danlos, Marfan, né? As pessoas com rim policístico. Né? Nós não podemos esquecer que esses pacientes merecem exames para rastreamento de aneurisma cerebral. Agora, vamos falar os fatores de risco. Por exemplo, vamos dizer que alguém da minha família tem aneurisma, eu tenho tendência a ter aneurisma, eu vou investigar, mas existem alguns fatores de risco que eu posso me expor ao longo da vida e isso pode favorecer a formação de aneurismas. Quais seriam esses fatores de risco? Marcelo, acho que o mais importante é o tabagismo, fumar. O primeiro é o fumar, o segundo é o fumar, o terceiro é o fumar. Tanto para a formação do aneurisma como para ele romper. Isso é um fator predisponente para as duas coisas. Tá? Fora isso, é uma pressão alta mal controlada, hipertensão arterial. Doença aterosclerótica também. Para aneurisma cerebral não é considerado como um fator tão importante, né? Isso. O maior principal é fumo. Uso de droga, cocaína? Não. Cocaína pode aumentar a pressão e o paciente tem hemorragia intracraniana, desde hemorragia subaracnoide, hemorragia no tecido cerebral, isso pode ser causado por cocaína. E é relativamente frequente. Acho que mais ou menos 1 ou 2 vezes por ano a gente acaba vendo alguém que teve uma hemorragia por conta de cocaína. Né? Agora, sendo com aneurisma ou sem aneurisma. O principal fator que você pode se expor ao longo da vida é o cigarro. É o cigarro. Por que o cigarro? O cigarro, quando nós fumamos, nós colocamos para dentro do nosso organismo mais de 4.500 substâncias. E essas substâncias, entre essas substâncias, existem várias substâncias que modificam a fisiologia da parede da artéria. Então, essas substâncias, elas modificam eles modificam a modulação da fabricação de proteínas e renovação das proteínas da parede do vaso. Sim. e eles acabam formando, causando proteínas mal formadas na parede do vaso, e o que aumenta a fragilidade dessa parede. Dá uma inflamação, né, na parede do vaso. Inclusive, a inflamação é uma das coisas que
se pensa que seja predisposição para a formação do aneurisma, né? Processos inflamatórios. Isso, não é só a fragilidade no nascimento congênito, mas também essa inflamação. Isso. Então, provavelmente o fumo está relacionado com isso. A Thelma, ela falou aqui sobre o efizema pulmonar, né? A nicotina que destrói a elastina. Sim. E o pulmão, o alvéolo, ele acaba perdendo esse mecanismo de poder contrair porque não tem mais elastina. Se não me engano, a nicotina tem o mesmo efeito no colágeno da parede da artéria. Sim. Ele destrói o colágeno e o colágeno começa, e a fragilidade ali na região do colágeno começa a surgir a bexiguinha que pode sangrar. É por isso que a gente fala que aneurisma não é uma coisa só, não é só a genética, não é. Então a gente pode ter esse fator ambiental aí que é o fumo, que é um fator que o paciente consegue... É um fator controlável. Isso, é controlável, mas hoje também se sabe que quem já fumou por muitos anos, mesmo que pare, ele ainda tem uma chance maior de hemorragia. O colágeno está ali destruído, enfim, o aneurisma está lá. Né? Ele se formou, não é porque parou de fumar que ele regride. Ele não vai regredir. Ele pode estar lá. Né? Claro, mas isso não quer dizer que é para continuar fumando. Isso. Né? Principalmente porque se a pessoa continuar fumando, os fatores agressores da parede do vaso vão se perpetuando dentro do organismo e a pessoa vai se agravando. Isso, e às vezes a gente tem o costume de pensar em um aneurisma, né? Eu vou ter até 30% dos pacientes podem ter vários aneurismas. Então, não é só num local que pode se formar e nem só naquele momento. A gente pode ter aneurisma mais para frente. Por exemplo, sangrou tratou, alguns anos depois pode ter hemorragia de novo, de outro aneurisma. Isso que você está falando, a gente pegou... Nós que somos antigos. Porque a gente dava alta para o paciente, né? Alta, acabou. Você teve um aneurisma, clipou, acabou. Não é assim. Se o paciente, por exemplo, é um tabagista, teve um aneurisma, clipou lá, excluiu o aneurisma, tratou, ótimo. Se continuar fumando, pode ter aneurisma, né? Aquele aneurisma está curado. Só que você pode ter outros. Né? Podemos ter outros locais, outras artérias, com fragilidade na parede, e se os fatores de risco se perpetuarem no organismo e a pessoa continuar exposta a substâncias do cigarro, por exemplo. Mesmo que não fume diretamente, alguém que fuma em casa, né? Verdade. Ou no trabalho. Seja fumando diretamente ou o fumante passivo. Né? Se os fatores que agridem o vaso continuarem, mesmo aquelas artérias que inicialmente não tinha o aneurisma formado, corre-se o risco de formar o aneurisma ao longo do resto da vida. Do resto da vida. Ou seja, se você é tabagista, tratou aneurisma, para de fumar, né? Isso. Se é tabagista e tem pressão alta, pare de fumar e controle a pressão. Que são os principais fatores ao longo da vida que podem predispor ao sangramento do aneurisma. Mas E se você tem aneurisma e o aneurisma foi tratado, mantenha o acompanhamento com seu médico. Muito importante. Acompanhamento a longo prazo. É que a gente pegou a época ainda que tratava e dava alta mesmo. Eu vi. Acabou. Você está curado, vai para casa, seja feliz. Não é assim. Não é assim. Eu já tive paciente que tratou, por exemplo, em 86 e teve um sangramento de um novo aneurisma 3 anos atrás. Tá? 2 aneurismas novos. Então a gente não pode dar alta mesmo, a não ser que seja uma pessoa mais idosa já, né? Mas geralmente o aneurisma sangra aí em torno de 50 anos de idade, 45, 50. Tá? Então a gente vai acompanhar o resto da vida. Sim. Quer dizer, quem trata o aneurisma merece um acompanhamento... Merece, pelo menos a cada 5 anos, fazer um acompanhamento por imagem. Principalmente os jovens. Porque os jovens. Se já é um idoso, por exemplo, a pessoa tem 78 anos. Isso. Né? Aí, até formar um outro aneurisma, demora um pouquinho. Sim. Agora, um jovem de 30 anos que foi operado de aneurisma merece acompanhamento a longo prazo, porque pode desenvolver um outro aneurisma com o tempo.